Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Leandro e este é o terceiro dia do nosso novenário a São José. Faz 150 anos que o beato Papa Pio IX proclamou este nosso santo como patrono de toda a Igreja Católica. E claro, Papa Francisco retoma este ponto para que todos nós possamos ter São José como modelo. E aqui não estamos falando só dos pais ou dos homens. Toda a igreja, homens e mulheres reunidos para vestir esta humildade e justiça deste santo que faz em tudo a vontade de Deus, mas igualmente, como sempre a proposta das novenas, então pedir. Pedir por cada um de nós, por nossas famílias, pelo mundo inteiro, mas principalmente pela igreja, pelas famílias e também pelo pontificado do Papa Francisco. Nesse terceiro dia da novena, nós já estamos muito próximos à grande festa, solenidade de São José. Uma solenidade curiosa que sempre aparece dentro do tempo quaresmal. Assim, nós podemos ter um pouco desta sua personalidade, na medida em que ele, como se faz grande por acolher a chamada de Deus para ser pai adotivo de Jesus, dentro da liturgia na Quaresma, onde todos nós estamos no grande retiro espiritual, também ele aí aparece nesta solenidade, em que, claro, vamos fazer festa, mas dentro deste quê de deserto, de passo a passo seguir até a Páscoa. Todos aqueles que assumem uma grande missão divina claramente estão aí pautados por estes momentos intensos, seja de dor, seja de glória. E nós queremos perceber que na vida de São José isso não foi diferente. Um homem que, desposado, ou melhor, estava por casar-se com Maria, de verdade tem aí os seus planos totalmente mudados, na medida em que Deus se manifesta na vida desta família que ia nascer. Desse matrimônio totalmente espiritual e que nos dá a tônica da verdadeira cara de São José como homem bom, nós queremos ver que então o que nasceu para nós foi a salvação. Neste terceiro dia, então, vamos analisar um pouco deste pai de ternura, um pai cheio de ternura. E é exatamente isso que nós queremos retirar do texto. O texto que é com o coração de pai. Este é o desígnio de Deus para nós. Então, dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era ele como um pai que levanta o seu filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de dar-lhe de comer. Jesus viu o próprio Deus em São José, um Deus que se compadece dos seus filhos, assim como se compadece de todos os que o temem. E é exatamente essa ternura do alto que vem a ternura paternal da terra. Talvez sim, agora fale para os homens, mas atenção famílias, é necessário mostrar esta ternura não somente com os carinhos particulares que os pais têm para com os seus filhos. Também a ternura se demonstra na paciência, no calcular ou mesmo ser criativo para ensinar os filhos. Tanto evoluímos acerca dos métodos educativos, então, claro, uma boa conversa e um excelente exemplo sempre é aquilo que faz com que os nossos filhos possam seguir-nos. De verdade, estão atentos a tudo. E Jesus, na humanidade assumida, ele com certeza não foi distinto de nenhum dos pequenos. Estão sempre, parece assim, não com os olhos muito abertos para perceber qualquer movimento dos seus pais. Assim que o pai São José, diante do mandato do Pai do Céu, transmite, ou seja, passa por ele esta ternura tão humana e tão divina. É próprio do nosso Deus ser terno com a gente. Com certeza José terá ouvido muitas vezes na sinagoga durante a oração dos Salmos que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos, e a sua ternura repassa todas as suas obras.
A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, através das nossas fraquezas. Isso São Paulo já falava depois de entender o que Deus lhe concedia. Basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. É curioso como muito da paternidade ou da maternidade parece que vem por instinto logo depois do nascimento dos bebês. É muito curioso toda esta preparação que requer não só apoio, né, de toda a família que está em volta àquela nova família, mas também pai, mãe, homem e mulher, aqueles muitas vezes muito jovens, eles às vezes têm medo. Não só pelos referenciais, não só pelas ofertas de maldade que o mundo às vezes aí nos propõe, mas verdadeiramente existe este temor. Pois por que temer? Na medida em que nos olhamos e vemos debilidades e vemos fraquezas, nós temos que encarar tudo isso de frente e dar uma resposta adequada, sempre a partir da graça e dos ensinamentos dos santos, da igreja e também daqueles que nos antecederam. Sempre escutamos, fomos carregados em ombros de gigantes, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, toda uma sociedade, nossa comunidade paroquial. Toda esta grande estrutura está à nossa disposição. E aí não somente pela orientação espiritual, pela vivência dos sacramentos, mas às vezes até com ajuda profissional. Não podemos esquecer disso. Assim que este temor ou medo se transforma de verdade em atenção, responsabilidade e compromisso, vencer as próprias fraquezas para que então a verdadeira ternura humana, dada por Deus, possa manifestar-se na criação dos filhos. Se esta, e aí volta ao texto, se esta é a perspectiva da economia da salvação, ou seja, da história de salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura nossa própria fraqueza. O maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade muitas vezes com um juízo negativo, ao passo que o Espírito Santo dá a luz a esta nossa nova vida com muita ternura. A melhor forma é assumir o que há de frágil em nós. Mas o dedo em riste, o juízo que apontamos às vezes para os outros não são a estratégia para vencer as nossas próprias fragilidades. Muitas vezes elas só querem demonstrar, denotar a nossa própria. Então, quando fazemos este passo de apontar o que não está bem nas outras pessoas, muitas vezes aqueles mecanismos de projeção, esta impaciência, esta falta de ternura, exigir o carinho do outro, sem que isso seja de forma carinhosa, parece que já rompeu com o argumento. Queremos mostrar então para todas as pessoas a verdade da vida, a verdade sobre Deus, a verdade sobre esta paternidade e maternidade tão intrínsecas ao coração daqueles que querem formar a sua família? Então, queridos irmãos, é necessário compreender que a verdade apresenta-se para nós sempre como o Pai misericordioso da famosa parábola do filho pródigo. Ele vem ao nosso encontro, devolve-nos dignidade, levanta-nos, faz uma festa, dando motivo que este meu filho que estava perdido ou morto reviveu. É hora de festejar. Assim é a vida de um pai de família. Não cremos que Jesus tenha desviado a sua vida de modo grave. Queremos sempre associar que esta pureza, porque se assemelhou em tudo a nós, exceto no pecado, claro que dava margem a algumas circunstâncias onde é necessário chamar a atenção dos filhos, educá-los e dá-los este caminho, cada vez mais concreto de como podem então crescer na graça e na sabedoria, mas muitas vezes as famílias se encontram nessa circunstância em que o desvio de caminho que um ou outro dos filhos faz, é necessário então notar que a nossa força vem do Senhor e com ela vamos reconduzir este nosso filho ou filha ao caminho da verdadeira humanidade cheia de fé em Deus.
E esta retórica, que não é somente formal, não é somente uma ideia, é o necessário para o sustento de qualquer um de nós, ou seja, uma vida humana baseada em modelos grandes, com uma tradição válida, com conhecimentos e virtudes que sim são a grande herência, a grande herança da família, mas também, claro, pela fé. Esta humanidade muitas vezes desgastada e tentada a desmoronar-se, claro, com a graça, nós uma vez mais potencializamos e vencemos circunstâncias que não estão ao nosso alcance se não contamos com esta ação do céu, ou seja, essa ação celestial. Assim que a vontade de Deus, tanto para mim quanto para você, a sua história, o seu projeto, passam também através da angústia de José. Assim ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir inclusive nos nossos medos, nas nossas fragilidades, na nossa fraqueza, e ensina-nos que no meio das tempestades da vida não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca, ou seja, é confiar, não? Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre e mais longe. Essa sensação de que a barca da vida muitas vezes está navegando em águas tranquilas, mas às vezes somos surpreendidos pelas tempestades, nos faz ver. Talvez Jesus tenha aprendido com São José sobre o estar dormindo na barca. Nos lembramos daquela passagem bíblica em que os apóstolos saíram a pescar e aí então uma grande tempestade parece que vai fazer a barca afundar. Os discípulos muito amedrontados, aí se fala de um verdadeiro terror. Então, mais ou menos, estão indignados porque o Senhor Jesus está dormindo na barca. Quero fazer uma analogia que não é propriamente teológica, mas fruto de uma simples reflexão. Lá na mesa de trabalho do Papa Francisco, no seu escritório, está a famosa imagem de São José dormindo, como já comentei. Uma imagem esculpida onde São José está dormindo para sonhar os sonhos de Deus. Uma tranquilidade acerca de que Deus mesmo vai guiar o seu povo, vai guiar os nossos passos e vai iluminar as nossas decisões. Assim, quando os discípulos encontram Jesus dormindo na barca, com quem será que Jesus aprendeu toda esta tranquilidade, esta calma? Claro, sabemos como termina a história. Jesus se levanta, ordena que as tempestades parem e vem a calmaria. E claro, os discípulos então uma vez mais aprendem, como talvez aprendeu o próprio Jesus do seu pai São José, que esta tranquilidade Deus nos vai ajudar a passar das dificuldades. Então temos uma cabeça funcionando muito bem, uma inteligência às vezes muito aguçada, mas nos resta esta colaboração com a graça, porque mesmo os cálculos mais certeiros que fazemos às vezes não são 100% a resposta para a nossa necessidade daquele instante. Então, acalmar-se diante de Deus, porque Deus, diante das nossas angústias, atua com ternura, da mesma forma como atuou ternamente com São José e São José com o seu Filho Jesus Cristo. Antes da nossa oração que fazemos sempre ao final da novena, eu gostaria de propor 3 coisas, né? E 2 delas estarão aí na descrição do vídeo. A primeira será talvez recordar e repassar algumas das canções mais famosas de São José que temos, seja para a liturgia ou seja para o canto popular. Então, a primeira, não posso nunca esquecer, porque é uma das que mais gosto, é aquela José Humilde Artesão, da irmã Miriam Cowling. José Humilde Artesão, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão no lar da Virgem Maria. A segunda canção também estará aí na descrição, um link para que você possa escutar e meditar sobre a canção. É aquela famosa São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai
o nosso fervor, como ele também foi tão digno de seguir a sua fé e, claro, o Senhor afervorou, esquentou o seu coração para que ele pudesse então cumprir a sua missão. Uma outra canção, talvez você conheça também, mas é uma do Eugênio Jorge, um cantor católico que fala simplesmente José. Uma canção em primeira pessoa, ou seja, eu tão simples, pequeno, um carpinteiro e nada mais. É simplesmente José, do Eugênio Jorge, também vou colocar aí embaixo e depois você pode já preparar a festa de São José, quer seja na igreja que a gente vai poder ir ou mesmo em casa, já que as nossas circunstâncias ainda não nos permitem. A segunda ideia vem do próprio Papa Francisco. A terceira, já no finalzinho do vídeo, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Mas a segunda é uma oração do próprio Papa Francisco que aparece nessa carta. Está escrito assim: todos os dias, há mais de 40 anos, depois das laudes, recito uma oração a São José tirada de um livro francês de devoções do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que expressa devoção, confiança e um certo desafio a São José. Eu gostei dessa ideia do desafio e vamos ler juntos, hein? Vamos ler aqui pela primeira vez. Eu gostaria que você rezasse comigo, escutando estas palavras que são a oração do Papa Francisco, uma oração diária que ele tem. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Bonita oração. O Papa Francisco, de verdade, a escolheu muito bem e isso nos ajudará a viver de modo mais tranquilo essas circunstâncias que muitas vezes nos vêm a abater. É necessário, sim, dar espaço para que cada vez mais possamos abrir o coração. E falando em festa, claro, a festa maior é fazer a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, é claro que cada novena traz consigo uma perspectiva, não? Uma ideia de que, pela graça divina, nossos pedidos vão ser atendidos. Mas, por exemplo, vamos olhar para São José e descobrir nele esta dificuldade tão grande de saber a solução para determinado problema. E quando voltamos àquela página onde São José decide abandonar em segredo a Virgem Maria, que havia concebido do Espírito Santo, o que mais podemos fazer? Queremos que simplesmente Deus aprove este abandono ou aprove um milagre que nem sempre vai ser exatamente para o nosso bem? Creio que o melhor pedido dentro de qualquer novenário, além das coisas concretas das quais necessitamos, é pedir claramente: Senhor, faça-se tua vontade, eis-me aqui. Então, é essa a grande forma de oração, ensinada por nós, por Jesus mesmo, hein? Na oração do Pai Nosso. Então, agora sim, vamos fazer a nossa oração. O nosso novenário sempre traz estas mesmas palavras e quanto mais repetimos tais palavras, mais entendemos e aprofundamos o mistério que estamos celebrando. Vinde, alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o teu amor, de geração em geração.
Ó Senhor, eu cantarei tua verdade de geração em geração. E com Davi, teu servo, tu firmaste uma aliança de geração em geração, aliança indissolúvel, guardada eternamente, de geração em geração. Este Salmo 88 sempre se repete e me parece que cada vez mais se torna claro, não? Para cada um de nós, a necessidade desta entrega amorosa ao Senhor, não somente com a inteligência, mas se fala de geração em geração, para todos os dias, toda hora. E talvez pensando, respirando, indo dormir, despertando, pensa em Deus. Ele não somente tem uma missão muito grande, reservada para cada um de nós, mas também está disposto nesse caminho quaresmal, com a conversão do nosso coração, ele promete sim a renovação de todas as nossas forças, para que nossa missão possa ser desempenhada e lograr chegar ao seu êxito final, que não somente nos santificará, mas também salvará a muitos outros. E continuamos com a nossa oração, com as nossas preces. Ó Deus de ternura, concede a nós imitar São José. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Deus de compaixão, dá a teu povo conviver na paz e na justiça. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de misericórdia, protege nossas famílias. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Deus de nossos pais, sustenta o trabalho humano e ampara os mais necessitados. Pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. Ainda pedimos ao Pai e especificamos aqueles que estão necessitados. Necessitados estão os muitos e que agora zelam pela saúde dos que estão internados, seja por causa desta pandemia, seja por outras graves enfermidades, os necessitados do pão material, de um lar e às vezes de paz, ou seja, não somente da paz, que não significa a guerra, mas eu digo de pai e mãe, crianças necessitadas de pai e mãe. Escutamos não somente dentro da nossa própria casa, né, nosso Brasil, mas também por todo o mundo, a situação da migração que segue aumentando e segue aí deixando vítimas pelos mares, mas também vítimas de muito preconceito, né, porque chegam aí crianças sem seus pais e sem os seus pais e de verdade não conseguem estabelecer ou conseguir aquilo que é um direito para elas. Vamos pedir pela intercessão de São José, ouve-nos, Senhor. E agora vamos reunir nossas orações com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que deste a São José o justo a alegria de ser pai de Jesus, enchendo de bens na sua humilde carpintaria, concede a nós, teu povo, que possamos viver as realidades do mistério da salvação operadas por teu Filho, por quem te pedimos na unidade do Espírito Santo. Amém. Felizes os que habitam tua casa, para sempre haverão de te louvar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A terceira proposta, como havia prometido, é esta que estará escrita na descrição. Faz uma visita virtual ao Museu do Prado, aqui da Espanha, e escreve lá na ferramenta de busca imagens de São José. Escreve assim, San José, ou seja, S-A-N, José, José. E aí você verá
alguns dos grandes pintores de todos os tempos, podendo aí expressar a beleza deste homem que quase sempre aparece no ocultamento, mas que verdadeiramente tem uma grande missão. Assim vamos preparando nossa festa, de modo cultural, de modo espiritual, mas sobretudo querendo recolher do céu todos os dons que pela intercessão de São José ele vai conceder a cada um de nós neste ano de 2021. Então, até logo, até a próxima quarta-feira. Deus os abençoe muito, boas festas de São José e que cada vez mais a paz do Senhor esteja em nossos corações. Um grande abraço, até breve.